Eleições de meio de mandato, o que a gente pode esperar lá nos Estados Unidos? Como vai ficar esta economia, né? Cara, se os republicanos entrarem, nós teremos uma economia de um jeito. Se os democratas entrarem, teremos aí uma economia de outro jeito. Onda azul, onda vermelha. Bora lá, vamos conferir como é que vai ser isso. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde dinheiro bom é dinheiro no bolso. Hoje eu vou falar com você aí a respeito das eleições de meio de mandato, né, cara? Existe, né, pelo menos existia, vamos colocar um panorama aí da expectativa da onda vermelha, né, cara, que estaria assumindo tanto a Câmara quanto o Senado um pouquinho mais disputado, mas na Câmara aí a vantagem estaria maior. Acontece que essa onda vermelha assim não veio como estava sendo esperado. A gente ainda não tem a definição aí das eleições, mas ao longo do vídeo eu vou falar o seguinte, cara, se entrar o republicano, né, se o republicano for maioria nas duas casas, como é que a gente pode esperar o comportamento da economia, a maior economia do mundo, né? E obviamente ao longo do vídeo eu vou pegar até chegar no finalzinho e falar do seu bolso, como é que impacta aqui nos seus investimentos na nossa Bolsa Brasileira. Se o democrata entrar, for maioria, que é o partido do Joe Biden, né? Então como é que ficaria isso? A gente tem já mais ou menos uma expectativa do que já existe, né? Mas como é que seria esses 2 anos restantes aí do Biden em diante, né? Como é que ficaria com esse desafio aí da eleição? Então vamos lá. Vamos aí um passo de cada vez e vamos falar o seguinte. Se os republicanos, né, formarem uma maioria, eles tendem a dar uma segurada nos gastos. Inclusive, isso já foi dito no jornal, isso é assunto aí de guerra de Rússia e Ucrânia, né? Os Estados Unidos que vem ajudando aí bastante a Ucrânia, vem ajudando financeiramente a Ucrânia. Os republicanos são contra, eles não querem ajudar a Ucrânia. Isso vai reduzir os gastos também e prejudicar, obviamente, a Ucrânia ficaria mais vulnerável. Mas antes de chegar nesse ponto da guerra, reduzindo os gastos dentro do país, no próprio Estados Unidos, você tende a não ter uma pressão inflacionária tão grande. O CPI, que saiu hoje, né? Estou gravando o vídeo hoje, vai ser publicado hoje, e hoje mesmo tivemos aí uma leitura aí abaixo do esperado, o indicador aí da inflação veio abaixo do esperado, que é o CPI. Isso tende a gente não ter uma expectativa de taxa de juros elevadas por mais tempo. Claro que até a próxima reunião, né, do Banco Central norte-americano, que vai ocorrer dia 14 de dezembro, dia 13 vai ter divulgação de novo do CPI. Mas o republicano entrando, ele tende a puxar um pouquinho o freio de mão com relação aos gastos. Diminui a pressão inflacionária com relação isso desta parte, né, em relação aos gastos do petróleo, vai ter um contrapeso aí que a gente vai chegar lá. Então, reduz um pouco essa pressão. Reduzindo a pressão inflacionária, a gente tende a ter uma taxa de juros que não seja tão alta, né? Já está alta para os Estados Unidos, mas que não tende a ser tão alta e por um tempo maior, né? Por um tempo maior aí dentro daquilo que a gente costuma ver. Quem me acompanha no Manhã Marcelo Mercado, vê aí todo dia eu colocando a probabilidade de elevação de taxa de juros de acordo com cada reunião, em quanto tempo seria a manutenção da taxa de juros, qual o percentual de elevação e quando que começa aí a reduzir, de acordo com a probabilidade do próprio CME. Tá? Então, quem quiser, acompanha amanhã Marcelo Mercado, que está lá todo santo dia, a gente vê essa informação. Falando um pouquinho da guerra, tá? Então, a Ucrânia, não tendo ajuda, né, financeira dos Estados Unidos, pensando justamente agora que a gente começa a chegar num período de inverno, né? Agora para o final do ano, começa a ter o período de inverno aí na Europa. Aqui é verão, mas lá é o inverno. Os russos estão atacando aí a parte de infraestrutura energética, a parte de geração aí de energia, né? E aí para ficar mais dependente ainda do gás russo. E aí a Ucrânia tende a ficar mais vulnerável numa guerra. Isso pode mudar um cenário macroeconômico, até porque os russos estão atrelados aí à questão do petróleo, né? Eles têm uma forte aí presença com relação à exportação do petróleo. Não é à toa que o mundo aí quis pegar, basicamente a Europa teve um peso muito forte também, querendo botar um teto, né, no preço do petróleo russo. Não conseguiu, mas não conseguiu em vez de fato, né?
mas eles estavam querendo ter esse controle aí. Então, quando a gente pega e tem um financiamento, né, uma ajuda para a Ucrânia abaixo, a gente pode ter uma mudança significativa num cenário econômico, num cenário, inclusive, político, dentro ali daquela região da Europa. Isso acaba influenciando, só para você ter uma ideia, do que essas eleições de meio de mandato podem acabar trazendo aí de consequências, não só para os Estados Unidos, que a maior economia do mundo, obviamente, vai afetar qualquer outra economia aí, né? Mas principalmente a gente consegue ver também claramente como está na guerra, né? Como iria influenciar na guerra uma eleição de meio de mandato. E aí, antes da gente começar a trazer um pouco mais para o cenário doméstico, para a sua carteira de investimento, saber como é que ela vai ser afetada, conta aí, cara, deixa aí nos comentários. A tua carteira, ela tem um peso maior aonde? Né? Ou ela é bem diversificada? Ela tem um peso grande em mercado doméstico, em commodity, né? Como é que tá essa carteira? Marcelo, pô, o banco pesa na minha carteira, o varejo pesa na minha carteira. Cara, eu tô atrelado à siderúrgica, a minério de ferro. Não, eu tô mais eu tenho um peso grande de petróleo. Deixa aí nos comentários que ao longo do vídeo a gente vai vendo aí, até para você ter uma clareza maior de como é que pode ter de impacto na sua carteira e na rentabilidade dos seus ativos, inclusive tendo tempo aí de remanejar, de rebalancear a sua carteira, obviamente, se você pegar e achar viável, tá? Então, deixa aí nos comentários. Outro ponto importante é o seguinte, a gente está falando dos Estados Unidos, mas vamos colocar só um temperinho nessa nossa conversa? A China, a gente já sabe que não tá lá essas coisas. É mesmo, é? É mesmo, é? Tá tendo questão de Covid na China, continua tendo lockdown ali, a economia tende a não ter um crescimento exponencial, o nosso mercado ele é mais exposto à China, né? A gente tem um peso, a nossa bolsa tem um peso grande em relação à China. Mercado imobiliário da China, que tem um peso importante no PIB deles, também não está bem das pernas, já tem alguns anos, tá? Dito isto, vamos colocar a seguinte situação no cenário doméstico. Pelo cenário doméstico, vamos começar a falar de Petrobras, nós temos o seguinte, cara, o petróleo dos Estados Unidos é o WTI, não é o Brent, não é o mesmo que a Petrobras trabalha, mas se você olhar o gráfico de um e de outro, que eu inclusive coloco aí todo dia de manhã para a gente estar analisando e se preparando para o mercado, você vê que existe ali uma correlação entre eles. Se os republicanos entrarem, eles vão ter uma política um pouco diferente do Biden. Inclusive o Biden vai ter dificuldade aí de governar, né, de tocar ali as suas ideias nos próximos 2 anos com esta oposição, caso aconteça. Porque os republicanos, eles tendem a não quererem liberar ali o estoque de petróleo. O que quando você libera o estoque de petróleo, você aumenta ali, você coloca mais oferta naquele mercado e tende a diminuir o preço do combustível, o que tende a não pressionar tanto a inflação. Lembra que eu falei, cara, vai ter um contrapeso na questão do petróleo? O contrapeso é esse, tende a não pressionar tanto aí a inflação, né? Isso se os republicanos entrarem, beleza? Se os republicanos não entrarem, o petróleo tende a dar uma puxada, né? E lembrando que aí dentro de um cenário, dentro de um índice ali do CPI, por exemplo, a gente tem vestimento, a gente tem moradia, né? Vestimenta, moradia, alimentação, e aí tem energia ali, né? Que está pesando cada setor com peso correspondente aí, referente ao CPI. Então, este é o cenário, tá? Considerando esta correlação, como é que ficaria a ação não só da Petrobras, mas as outras empresas de óleo e gás que têm capital aberto na nossa Bolsa de Valores? Como é que ficaria este peso? Se a gente tem uma pressão inflacionária menor, a gente tende a ter uma taxa de juros alta nos Estados Unidos por menos tempo. Tá? E de repente até uma expectativa que seria um pouco maior de elevar os juros passa a não ser. Isso eu já falei algumas vezes aí no no macro ponto a ponto, já falei algumas vezes e o ponto é o seguinte, tendo uma redução da taxa de juros, cara, você não tem um mercado norte-americano, que seria o mais seguro para você estar investindo, tão atrativo. E aí você começa a ter um interesse maior, considerando que o gringo já tem interesse na nossa bolsa, né? Não é à toa, você vê aí o valor aí que ele colocou, cara, ele botou bilhões aí, bilhões de reais, só no mês de outubro não tinha nem definição da eleição. Então, qual é o ponto? Tende a ter maior investimento estrangeiro ainda no mercado como o Brasil, que é um mercado emergente, que é um mercado
que tende a ter uma taxa de juros maior, tende a ter uma atratividade maior com relação aos investimentos, né, de retorno. Obviamente, o risco também acaba sendo maior, não dá para comparar com o investimento nos Estados Unidos. A gente já começa a desenhar ali um cenário que é o seguinte: o petróleo está nesta situação. As empresas que estão relacionadas aí com a China estão em outra situação e têm um peso importante na nossa bolsa. Se vem investimento, tá, de fora no Brasil, o gringo entra cada vez mais, tá? E se a gente tiver um cenário fiscal, que hoje é o ponto, né, X da questão no Brasil, se a gente tem um cenário fiscal pelo menos um pouco azeitado, cara, o Brasil vai ficar baita atrativo para o gringo. Inclusive, ações do mercado doméstico ficarão mais atrativas também. Então, qual é o ponto aí que eu quero dizer, cara? O gringo ele tem que vender o dólar para comprar real. Então, vendendo o dólar, você tende a ter uma redução aí da moeda, tá? Da moeda estrangeira, do dólar, no caso, o que tende a reduzir a pressão inflacionária nossa também, ajudando um crescimento econômico, tá bom? E aí não se iluda, reduzindo a pressão inflacionária, a nossa taxa de juros também tende a reduzir, mas você tende a ter um crescimento econômico maior, não pesando o cenário fiscal, tá? Que é um grande ponto para 2023. Então, considerando esse cenário nos Estados Unidos, por conta da eleição de meio de mandato, a gente tem alguns desdobramentos aí na economia no geral, né, no mundo. E aí eu te pergunto, como é que está a sua carteira? Como é que você está preparado ali? Como é que você vai fazer algum remanejamento, se for necessário, ou não, né? A tua carteira já está azeitada? Lembrando, a onda vermelha estava ali como a favorita. Já não está bem assim, pelo que a gente anda vendo. Tá bom? Na Geórgia, a gente já sabe que vai ter aí uma nova eleição dia 6 de dezembro. Nós já não tivemos aí um número acima de 50%. Teremos uma nova eleição dia 6 de dezembro aí, aguardando ainda, esticando um pouquinho mais, né, esta definição. E outra, né, dando um temperinho um pouquinho maior, já no finalzinho do ano, logo depois entra aí uma redução de volume, né, os investidores começam a entrar de férias, mas esse é o ponto. A gente, até o final do ano, a gente tem um temperinho, preparar a nossa carteira já para começar bem 2023. Eleições de meio de mandato vai pesar. Como é que está segmentada a tua carteira? Como é que está o balanço dessa carteira? Se você não sabe, se você não fez, olha para ela agora e dá uma olhada qual o peso que tem cada setor aí da economia. E aí eu vou falar o seguinte, cara, você que ficou até o final aqui do vídeo, se liga nessa dica. Pensou como é que vai ser o cenário? Né? Espera a definição das eleições, a gente ainda não tem o resultado. Mas, dito isto, de acordo com esse cenário, escolhe ativo que tenha uma call longa para operar. Pense há 2 anos à frente, 1 ano e pouco para frente. Busque call longa. Se você não sabe operar call longa, não sabe operar o mercado de opções, vou deixar um card aí para você, tá? O link também vai estar na descrição. Vou deixar um cardzinho aí para você ver como é que se opera call longa, qual é o segredo, qual é o macete. Cara, e de acordo com o resultado da eleição de meio de mandato. Essa é a dica aí para quem ficou até o final, belezinha? E detalhe, nem falei que ia dar dica no início do vídeo, hein? Quem ficou, ficou. Quem pegou, pegou. Belezinha? Então é isso, cara. Curte o vídeo aí. Não entendeu alguma coisa? Deixa seu comentário, aproveita, compartilha aí como é que tá o peso da sua carteira em relação a cada setor, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!